O que você faria se sua humanidade fosse questionada por aqueles que juraram protegê-la? Como reagiria se a farda que veste com orgulho se tornasse motivo de desconfiança? Já se perguntou qual é o verdadeiro peso da dignidade quando ela é testada nos seus limites mais extremos? Esta é a história de um momento que começou com luzes piscando no retrovisor e se transformou numa lição sobre a força transformadora da compaixão. É sobre como um homem escolheu responder ao preconceito não com raiva, mas com uma humanidade tão profunda que mudou corações que pareciam endurecidos para sempre. Conheceremos hoje Marcos, um soldado que descobriu que sua maior batalha não seria travada em campos distantes, mas nas ruas da própria cidade que jurou defender. Uma noite que testou não apenas sua paciência, mas sua fé na possibilidade de mudança através do entendimento. A chuva fina de outubro pintava as ruas de Atlanta com reflexos dourados dos postes de luz. Marcos dirigia em silêncio, ainda sentindo o peso da medalha recém-recebida na cerimônia militar. 5 anos de serviço exemplar, resumidos numa pequena peça de metal que descansava no banco do passageiro, junto com as fotografias dos companheiros que não voltaram para casa. Sua mente vagava entre memórias de missões cumpridas e o rosto da mãe quando soube de sua promoção. Dorothy sempre dizia que ele carregava nos ombros os sonhos de toda uma comunidade. Mas naquela noite, Marcos sentia apenas o peso silencioso da responsabilidade de representar algo maior que si mesmo. O rádio tocava baixinho uma canção que o transportava para domingos na igreja da infância, quando ainda acreditava que vestir a farda seria suficiente para ganhar respeito. A ingenuidade daqueles tempos contrastava com a sabedoria dolorosa dos anos de serviço, onde aprendeu que o preconceito não reconhece uniformes ou medalhas de honra. As luzes azuis e vermelhas surgiram como uma interrupção brutal em seus pensamentos. O coração de Marcos não acelerou por culpa, pois sabia que dirigia com cuidado exemplar, mas por uma inquietação ancestral que todo homem negro aprende a carregar como uma segunda natureza. Ele parou o carro com precisão militar, mãos visíveis sobre o volante, respiração controlada, cada movimento calculado pela experiência de quem sabe que qualquer gesto pode ser interpretado como ameaça. Marcos conhecia este ritual não apenas como cidadão, mas como homem negro navegando por um mundo onde sua existência era constantemente questionada. Os 2 policiais que se aproximaram carregavam mais que armas e distintivos. Havia em seus passos uma tensão que transcendia o profissional, uma dureza nos olhares que sugeria preconceitos enraizados em lugares mais profundos que a consciência permitia reconhecer. "Documentos", disse o primeiro oficial, sua voz carregando um julgamento prematuro. Marcos estendeu seus papéis militares junto com a carteira de motorista, esperando que a farda comunicasse o que as palavras às vezes não conseguiam expressar sobre caráter e dedicação. O segundo policial examinou os documentos com ceticismo exagerado, como se procurasse defeitos invisíveis. "Essa farda é mesmo sua?", perguntou com um sorriso que destilava desprezo. "Ou você está se fantasiando para impressionar alguém?" As palavras cortaram o ar noturno como lâminas afiadas, atingindo Marcos em lugares onde cicatrizes antigas ainda latejavam. Mas sua resposta emergiu moldada pela disciplina que anos de treinamento gravaram em sua alma. "Sou o sargento Marcos Thompson, servindo há 5 anos no 3º Batalhão. Meus documentos estão em ordem, senhor." O primeiro oficial riu com crueldade calculada. "Claro que estão. Vocês sempre têm desculpas preparadas." A humilhação se intensificava a cada palavra, mas Marcos mantinha sua compostura, entendendo que qualquer reação poderia ser distorcida contra ele. Foi então que o segundo policial cometeu o erro que mudaria tudo para sempre. Com um desprezo evidente, cuspiu as palavras. "Soldadinho de mentira, saia do carro. Vamos ver se você é tão corajoso quanto finge ser." Marcos saiu do veículo carregando a mesma dignidade que levava para os campos de treinamento mais rigorosos. Cada movimento era uma oração silenciosa. Cada palavra pesada pela consciência de que estava sendo observado, não apenas pelos policiais, mas por testemunhas que começavam a se reunir nas calçadas próximas. "Vocês estão cometendo um engano", disse Marcos, sua voz emergindo de um lugar profundo onde a convicção superava o medo.
Eu sirvo a este país com orgulho, assim como milhões de outros homens e mulheres de todas as cores. Esta farda não é fantasia. É o símbolo do meu compromisso com a proteção de todos os cidadãos americanos, incluindo vocês. A multidão que se formava murmurava palavras de apoio que chegavam até Marcos como bálsamo para feridas sendo abertas em tempo real. Alguns gravavam com celulares, outros gritavam encorajamentos. A situação escalava, mas Marcos permanecia como uma ilha de serenidade em meio ao caos crescente. O primeiro policial, percebendo que perdia controle da situação, fez algo impensável. Empurrou Marcos contra o carro e rosnou: "Cale a boca e aceite que seu lugar não é vestindo essa farda." Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Marcos não reagiu com violência ou agressividade. Em vez disso, se endireitou lentamente, olhou diretamente nos olhos do oficial e disse palavras que seriam repetidas em noticiários por todo o país. "Oficial, eu luto pela liberdade de vocês duvidarem de mim. Luto pelo direito de vocês me desrespeitarem. Mas não permitirei que desrespeitem esta farda e tudo o que ela representa. Não por mim, mas por cada soldado que já deu sua vida por este país." As palavras ecoaram no ar com uma força que transcendia o momento físico, criando uma atmosfera onde até o tempo parecia ter pausado para testemunhar algo sagrado. A multidão se calou em reverência. Mesmo o segundo policial pareceu recuar diante da dignidade inabalável que emanava de Marcos. Entre as pessoas que registravam a cena estava Sarah Mitchell, jornalista local que captou não apenas o áudio das palavras transformadoras, mas também a expressão de choque gradual no rosto dos policiais quando perceberam que haviam subestimado profundamente a situação. Conte para nós nos comentários de onde você está assistindo esta história e qual relato de dignidade sob pressão mais tocou seu coração aqui no canal. Sua participação cria uma comunidade onde essas narrativas ganham ainda mais força. O que os oficiais não sabiam era que Marcos carregava uma história muito mais rica que sua aparência permitia supor. Havia servido em 3 missões humanitárias internacionais, salvado vidas de companheiros em situações de combate e recebido a Estrela de Bronze por bravura excepcional em campo. Mais importante ainda, ele retornava de uma cerimônia onde fora indicado para promoção especial devido ao seu trabalho voluntário com jovens em situação de vulnerabilidade. Mas a revelação mais impactante estava por vir através de uma coincidência que pareceu orquestrada pelo destino. Entre os espectadores que testemunhavam a humilhação estava o capitão James Rodrigues, superior direto de Marcos, que havia parado para abastecer no posto próximo. Rodrigues não apenas presenciou toda a situação, mas interveio de forma que ninguém poderia antecipar. "Sargento Thompson", disse Rodrigues, aproximando-se com autoridade natural que mudou instantaneamente a dinâmica do encontro. "Há alguma dificuldade aqui?" A presença de outro militar, especialmente um oficial superior, transformou completamente o cenário. Os 2 policiais perceberam simultaneamente que haviam cometido um erro muito mais grave do que imaginavam. Não estavam apenas humilhando um cidadão comum, mas desrespeitando um herói de guerra na frente de seu comandante. O vídeo da abordagem, publicado por Sarah Mitchell, viralizou em menos de 24 horas. Não eram apenas as palavras eloquentes de Marcos que impactavam os espectadores, mas sua compostura inabalável diante da injustiça flagrante, a dignidade mantida mesmo quando submetido à pressão extrema. O que começou como um caso isolado de abuso de autoridade se transformou em movimento nacional de reflexão sobre preconceito, serviço militar e o significado autêntico de heroísmo. Veteranos de todas as etnias começaram a compartilhar experiências similares, criando uma onda de solidariedade que atravessou barreiras raciais e divisões políticas. A família de Marcos, assistindo ao vídeo pela televisão, experimentou uma mistura complexa de orgulho e dor. Dorothy, sua mãe, declarou posteriormente: "Sempre soube que meu filho era especial, mas vê-lo manter dignidade naquele momento mostrou ao mundo inteiro o homem que ele realmente é." Os 2 policiais foram inicialmente suspensos, mas a história tomou direção que ninguém poderia prever. Em vez de simplesmente buscar punição, Marcos fez algo que surpreendeu até mesmo seus apoiadores mais próximos.
Pediu para encontrar os oficiais pessoalmente, não para confrontação, mas para diálogo genuíno. O encontro aconteceu 2 semanas depois, mediado por um capelão militar e psicólogo especializado em relações raciais. O que ocorreu naquela sala privada mudou profundamente a vida de todos os envolvidos, de formas que nenhum deles poderia antecipar. Marcos falou sobre sua infância no mesmo bairro onde fora abordado, sobre os desafios de crescer como homem negro numa sociedade que constantemente questionava seu valor intrínseco. Falou sobre como o exército lhe deu propósito claro e como cada dia de serviço representava uma escolha consciente de contribuir para algo maior que interesses pessoais. O primeiro policial, inicialmente defensivo, começou a se desmoronar emocionalmente quando Marcos descreveu com vulnerabilidade crua como se sentiu naquela noite. Eu não queria que você passasse por isso, admitiu com dificuldade. Não percebi o que estava fazendo realmente. O segundo oficial revelou que crescera numa família onde comentários racistas eram normalizados como parte natural da conversa, e confessou que nunca havia questionado essas ideias até se deparar com a humanidade inegável de Marcos naquele momento de crise. Marcos compartilhou então sua filosofia pessoal que guiava suas escolhas mais difíceis. O ódio é um fardo pesado demais para carregar. Escolho usar minha energia para construir pontes, não erguer muros entre as pessoas. Daquele encontro, nasceu algo completamente inesperado. Os 2 policiais se tornaram voluntários em programas de integração comunitária, trabalhando diretamente com Marcos em projetos que conectavam forças policiais e militares com jovens de comunidades historicamente marginalizadas. 6 meses após o incidente, Atlanta implementou o programa obrigatório de treinamento para todos os policiais, focado em sensibilidade cultural e reconhecimento de preconceitos implícitos que operam abaixo do nível da consciência. Marcos se tornou um dos palestrantes principais, compartilhando sua experiência com milhares de oficiais em formação. Mais significativo ainda foi o nascimento da Iniciativa Ponte, programa nacional que conecta veteranos militares com departamentos policiais para facilitar diálogos necessários sobre diversidade, respeito mútuo e serviço comunitário autêntico. A transformação dos 2 policiais se tornou exemplo poderoso de como preconceitos profundos podem ser desconstruídos através do diálogo genuíno e exposição corajosa à humanidade daqueles que foram previamente desumanizados por estereótipos cruéis. A história nos ensina que verdadeira força não reside na capacidade de retaliar, mas na habilidade rara de manter dignidade, mesmo quando ela é atacada sistematicamente. A resposta de Marcos naquela noite transcendeu defesa pessoal, tornando-se a afirmação da dignidade de todos os que vestem fardas militares com honra. Ele demonstrou que mudança real acontece não através de vingança ou humilhação dos outros, mas através da manifestação persistente dos nossos valores mais elevados, mesmo quando somos testados além dos nossos limites aparentes. A transformação dos 2 policiais prova que até preconceitos mais arraigados podem ser desafiados quando confrontados com humanidade genuína e compaixão corajosa. Eles evoluíram de perpetradores de injustiça para defensores ativos da equidade, não porque foram forçados, mas porque foram inspirados por exemplo vivo. Hoje, 3 anos depois do incidente que mudou suas vidas, Marcos foi promovido a tenente e lidera programas de integração militar-civil em todo o território nacional. Os 2 ex-adversários não apenas permaneceram na força policial, mas se tornaram líderes reconhecidos em reforma policial, usando suas experiências de transformação pessoal para educar outros oficiais sobre perigos do preconceito inconsciente. A Iniciativa Ponte já alcançou mais de 200 cidades americanas, facilitando milhares de conversas difíceis, mas absolutamente necessárias sobre raça, serviço público e responsabilidade comunitária. O programa se tornou modelo internacional de como abordar tensões raciais de maneira construtiva e duradoura. Sarah Mitchell, a jornalista que capturou o momento inicial, recebeu o prêmio Pulitzer por sua cobertura subsequente sobre reforma policial e processos de reconciliação racial. Mas ela sempre acredita Marcos
como a verdadeira força criativa por trás das mudanças que teve o privilégio de documentar. A história de Marcos transcende a narrativa de um soldado negro confrontando policiais preconceituosos. É revelação sobre o poder transformador da dignidade mantida sob pressão extrema, sobre a escolha consciente de responder ao ódio com humanidade e sobre como momentos de injustiça podem se tornar catalisadores para mudanças sistêmicas profundas e duradouras. Marcos nos demonstra que servir ao país significa muito mais que vestir uniforme ou carregar armas. Significa incorporar os valores que desejamos ver refletidos na sociedade: justiça, compaixão, coragem moral e crença inabalável de que todos os seres humanos merecem dignidade fundamental. Sua resposta naquela noite foi mais que defesa pessoal. Foi afirmação de que verdadeira força emerge da integridade, nunca da intimidação. Foi demonstração viva de que mudança autêntica acontece quando escolhemos elevar o nível do diálogo, em vez de rebaixá-lo ao nível dos nossos medos. O que mais impressiona na jornada de Marcos é como transformou o momento de humilhação profunda em oportunidade de educação transformadora. Poderia ter escolhido raiva, amargura ou ações legais punitivas. Em vez disso, escolheu o caminho mais desafiador: transformação através do entendimento mútuo e perdão ativo. Os dois policiais também nos ensinam algo fundamental sobre natureza humana. Nenhum de nós está além da possibilidade de redenção. Seus preconceitos causaram dor real e injustiça concreta, mas sua disposição de confrontar essas falhas e trabalhar ativamente para mudá-las demonstra que transformação pessoal profunda é sempre possível quando abraçada com sinceridade. Esta narrativa nos lembra que cada um carrega a responsabilidade de escolher como responder aos momentos mais difíceis da existência. Podemos perpetuar ciclos destrutivos de ódio e divisão, ou podemos escolher conscientemente ser agentes de cura e unificação em um mundo que desesperadamente precisa de ambas. Marcos ofereceu exemplo luminoso de como manter a humanidade mesmo quando outros tentam negá-la sistematicamente. Mostrou que vitória verdadeira não está em derrotar oponentes, mas em inspirá-los a se tornarem aliados na construção de realidade mais justa e compassiva. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do poder transformador da dignidade sob pressão. Deixe nos comentários como você escolhe responder quando sua humanidade é questionada, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias que iluminam a força extraordinária do espírito humano, esperando para inspirar você. Juntos podemos espalhar mais luz num mundo que às vezes parece dominado pelas sombras. Até nossa próxima jornada de descoberta e transformação.